No livro de Esdras, capítulo 6. É lá na frente, tá? Bem na frente, depois de Samuel. Aí vai vir Reis, vai vir Crônicas, é lá na frente. Lá na frente mesmo. Depois de Samuel, vai vir Reis, Crônicas. É um livro pequeno. Amém? Glória a Deus. Esdras, capítulo 6. Esdras. Glória. Lá na frente, amém? O título é: O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, acho que é isso, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, estava escrito assim nesse rolo: no ano primeiro do rei Sírio, o rei Sírio deu essa ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se oferecem sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes à sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 cevados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Arfazaquitas, que está de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei daquele do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerro, carneiro, cordeiro, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantado e pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Antigamente, seja bem-vindo, Barão. Antigamente, todas as leis de Deus, dos reis humanos, eram escritas em rolos e eram guardadas, né? E as leis tinham que ser cumpridas. Não podia mudar um decreto de um rei, não podia ser mudado. Por isso Daniel foi parar na cova. O rei, ele amava Daniel. Armaram uma situação contra a vida de Daniel, né? Enganaram o rei, e o rei baixou o decreto. E quando o rei descobriu que era um plano para matar Daniel, a quem ele tinha um carinho muito grande, ele não pôde voltar atrás. Ele teve que executar a sua lei. Só restou ao rei, para salvar a vida de Daniel, acreditar em tudo que Daniel tinha pregado naquele lugar. A palavra fala que Jeremias pregou durante 40 anos e ninguém deu bola,
Então Deus permitirá, Jeremias pregando, que o rei da Babilônia venha e nos leve cativo, nos leve preso, destrua Jerusalém, destrua os muros. Deus permitirá Satanás que venha tocar na nossa vida se não começarmos a abrir mão do pecado. Jeremias está pregando, é necessário abrir mão do pecado, porque o pecado tem dado legalidade a Satanás, o rei da Babilônia. É isso que Jeremias está falando. O rei da Babilônia é Satanás, e ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir a nossa vida, ele quer tocar no nosso emprego, ele quer tocar nas nossas amizades, no nosso casamento, na nossa saúde. Mas ele não pode. Mas o nosso pecado que gera morte. Jeremias está pregando. Durante 40 anos, Jeremias pregando e ninguém, Fabiane, deu bola. Ninguém prestou atenção. Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque senão Deus vai nos entregar na mão do rei da Babilônia. Ele virá, destruirá Jerusalém. E ninguém se arrependeu. Um tempão Deus falando e as pessoas brincando. Por quê? Porque eles não viam nada. Muitas vezes a gente vê o ímpio prosperando, muitas vezes a gente vê as pessoas que não amam a Deus fazendo tudo errado, e a gente pensa que Deus não está vendo, não está ouvindo, que Deus está morto. Mas Deus não está morto. Aí vem o rei da Babilônia. Chega o grande dia, o dia que Deus fala, basta. E a palavra de Deus, ela não pode voltar para ele vazia, seja para bem ou para mal. Chegou o dia de executar. E o rei da Babilônia, ele vem, destrói Jerusalém. Jerusalém é a terra de Deus, é conhecida como a casa do Senhor. Levando para o dia de hoje, quantas igrejas estão se fechando? Jerusalém fechando. Porque Jerusalém simboliza a igreja no dia de hoje. Deus permitiu que muitas igrejas se fechem por causa da iniquidade, por causa da avareza do coração, por causa da dureza do coração. Deus permite. Aí vai lá, destrói Jerusalém, queima seus muros, metade do povo, uma boa parte, começa a se espalhar. Vocês vão ver alguns teólogos querendo dar para vocês um nome verdadeiro de Deus. Sai fora. A soberba deles, entre um querer ser maior do que o outro, está querendo achar uma coisa que o próprio Deus escondeu. Senhor era um nome usado para Baal. Baal era chamado de Senhor. Aí alguns falam assim, não chama Deus de Senhor não, porque era o nome de Baal. Satanás não tem nada não. Satanás é ladrão, mentiroso, ele não criou, ele não fez nada. Quem criou foi Deus, então Senhor é o nome de Deus, pode chamar Deus de Senhor sim. E Baal de coisinha, coitadinho, miserável, imprestável. No Senhor é o nome de Deus, acabou. Os semitas, eles não tinham vogais. A, E, U não existia, só existiam as consoantes. Quando nesse momento o povo começa a se espalhar, nos 10 mandamentos, há um mandamento, eu não recordo a ordem agora, que não pode falar o nome de Deus em vão, é mandamento. Não pode ficar levando tropeção, xingo, palavrão junta. Deus é um título, presidente é o título, o nome do presidente, Bolsonaro. Então o nome de Deus perdeu, a gente chama ele pelo título. Deus significa total, poderoso, completo. Acima dele não há outro, não existe maior. Ele é maior do que todos os governos. Mas o nome de Deus perdeu, porque não existia vogal. E o povo agora ele começa a ser espalhado, um para a Síria, para a Pérsia, e para Babilônia, uma parte para a Babilônia, e ali no temor de estar falando uma nova língua. Pensa, você vai para os Estados Unidos, fica anos e anos lá falando inglês, a sua língua vai começando a ter sotaque, alguma coisa vai se perdendo. E agora o povo começa a morrer, nascer os filhos. O que acontece?
ninguém mais sabia pronunciar o nome de Deus. Mas o próprio Deus, eu vejo a mão de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Se é pecado de morte pronunciar o nome de Deus em vão, imagina pronunciar o nome de Deus com palavrão, com xingamento. Falar à toa o nome de Deus é pecado, de bobeira. Eu vejo piadas usando o nome de Jesus, mas Jesus também não é o nome verdadeiro. Aí o nome se perde, tudo lá e tal. Aí a gente chega aqui em Esdras. Deus falou: eu vou espalhar o meu povo e eu mesmo vou trazer ele de volta para dentro de... Então chega um dia, aí está Neemias lá, muito bem vestido, porque o cargo de copeiro é um alto cargo do rei. Está Neemias lá, muito bem vestido. E chegam os irmãos e ele pergunta: como é que está Jerusalém? Aí ele chora e fala: está destruído, os muros queimados. Aí o Espírito Santo começa a incomodar. Quem é de Deus ama a casa de Deus. Quem é de Deus ama estar na casa de Deus. Você sabia? Semana retrasada foi Gabriele, essa semana Fabiane. Sabe por que eu estou errando teu nome? Porque eu também estou sentindo o mal-estar de estar de jejum hoje. E eu estou habituada. Mas você sabia que isso tem resposta do céu? Você sabia que isso não é em vão? Você sabia que vocês vão lembrar desse jejum? É sacrifício. E vocês estão fazendo porque, sem perceber, vocês estão começando a ficar completamente apaixonados por Deus. Vocês não estão percebendo, porque o amor ele vai crescendo aos poucos. O amor é uma plantinha. Conforme a gente vai cuidando, vai crescendo. E nós servimos a um Deus de amor correspondido. E Neemias começa a chorar porque está destruído. E ele vai até lá. Voltamos novamente a outro rei. Aqui nós já temos o rei Dário, que decretou isso aqui, pegou um rolo onde estava um decreto do rei Sírio, complementou assinando embaixo. Temos o rei Dário, o rei Sírio. Estou de jejum, não me zoa não. O rei de Daniel, não estou lembrando agora. E agora o rei de Neemias. Neemias chega para servir ele normalmente, como serve a todo dia. Só que o rei gosta de Neemias. E ele fala: estou reparando que o teu semblante está abatido. O que está acontecendo? Porque Neemias servia com alegria. E nesse dia, por mais que ele se esforçasse, a alegria não estava lá. E ele fala: olha isso, Jerusalém está destruída, como eu posso? E aí começa todo um trajeto para voltar a Jerusalém. Plano de Deus. Antes de destruir Jerusalém, Deus falou: vou restaurar, vou espalhar meu povo, vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta o meu povo. Aí Neemias lá, Esdras, Zorobabel, estão se juntando para restaurar Jerusalém e os muros de Jerusalém. Daniel, você sabia que quando destruiu Jerusalém, o rei falou para Jeremias, o profeta, que ele podia ficar ou ir, ele decidia, ele estava livre. Imagina a cara de quem bateu em Jeremias. Ele foi chicoteado por falar o que Deus mandou, ele foi preso, ele foi jogado no poço, ele foi muito maltratado por falar: assim te diz o Senhor, e era Deus mesmo falando. Apanhou muito, mas continuou dizendo: assim te diz o Senhor. Apanhava mais: assim te diz o Senhor.
Mas Jeremias, tu quer o que, Jeremias? Quer ficar aqui ou quer ir para lá conosco? Você é livre, você decide. Livre. O homem e a mulher de Deus, ela é livre, Satanás não pode tocar. Livre. Seu Valdemir, o senhor está livre. Glória a Deus. Aí, esses reis, que não são do povo de Deus, o povo se espalhou. Preste atenção. Daniel foi parar na casa de um rei que não adorava o nosso Deus. Neemias, outro rei que não adorava o nosso Deus. Aí vem o rei Ciro, que tinha já um coração prostrado para Deus e faz o decreto. Mas o rei Dário chega agora ao conhecimento dele que tem um povo restaurando Jerusalém e que parece que esse povo, o próprio Deus dele destruiu, porque é um povo rebelde. Aí o rei Dário vai procurar informações, porque o inimigo se levantou contra Neemias para ele não edificar. O mesmo inimigo contra a vida de Daniel, para colocar ele na cova para que ele fosse morto. E agora se levantam os mesmos inimigos para que Esdras também não viesse, junto com os seus, edificar, restaurar Jerusalém. Aí o rei Dário vai obter informação. Vamos ver que negócio é esse, que povo é esse que o próprio Deus destruiu eles, irado? Deve ser um povo ruim, né? Aí de quem tocar. Somos pecadores? Sim. Falhamos? Sim. Erramos? Sim. Mas há de quem tocar no ungido do Senhor. Glória a Deus. Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como Salvador, somos cobertos pelo sangue. Aí rei Dário procura se informar e descobre que tem esse rolo. E começa a ler, e começa a ver que olha o que está escrito. O rei Sírio fala que da casa do rei irá sustento. O que tiver faltando lá, levanta os dias de hoje. Vamos pegar aí um governador aí, espírita, que começa aí, a gente, vou trabalhar lá, seu Valdemir, de empregada doméstica na casa dele, eu começo a pregar a palavra do Senhor. Aí a palavra está entrando, que foi isso que Neemias fez, foi isso que Daniel fez, a palavra está entrando. Mas precisava de uma prova. No caso de Daniel, quando o rei viu que tinha armado uma situação e ele foi parar, só restou ao rei de Daniel fazer uma coisa. Você pode ler na Bíblia que você vai ver. Tinha aquela menina que ficava tocando a noite toda para o rei dormir. Não quero música. Tem aquele povo que fica acordado de madrugada, só pode dormir, entre aspas, quando o rei dormir, porque se ele precisar de um copo d'água, ele não se levanta para pegar, trazem para ele. Não quero água. Não quero comida. Não quero música. E de manhã a palavra fala que ele correu, mandou tirar a pedra e gritou: Daniel, porventura Deus a qual tu serves poderia ter te livrado? Resumindo, ele não orou por Deus deles, ele estava confiando no Deus de Daniel, e ele manda baixar um decreto. Agora vai todo mundo orar e adorar o Deus de Daniel. O rei Nabucodonosor também, agora vai todo mundo adorar ao rei dos céus, esse rei aí, desse povo aí. E aí vem Ciro, não, é Deus. Aí agora vem Dário. E ele começa a ver e compreender que Ciro estava falando: se lá precisar, pega tudo que Nabucodonosor roubou, leva de volta. Se eles precisarem, o que eles precisarem, o rei vai bancar. O rei vai bancar a casa de Deus. Aí Dário assina aqui embaixo: se alguém mudar alguma coisa dessa lei, é para mandar pendurar, é para ser morto, joga no monturo. Estou assinando embaixo. Palavra que Deus me deu hoje é que para edificar é mesmo difícil. O nome da nossa igreja é Assembleia de Deus Jesus
o bálsamo em Gileade. Porque em Gileade havia uma plantinha e os povos vinham de longe para buscar a cura. Através dessa planta era feito um remédio que curava. Povos vinham de longe buscar a cura em Israel. Só que eu orando de madrugada, quando Deus começou a mostrar essa igreja, Deus falou que o verdadeiro bálsamo em Gileade é o sangue dele que desceu na cruz. Glória a Deus. Por isso o símbolo do vaso. Quando eu fiz isso aqui, o rapaz não soube, mas o outro já até fez. O sangue que correu na cruz, ele salva, ele liberta, ele cura, ele nos protege. Pode fazer obra de feitiçaria, pode armar cilada, pode parecer que é estreito, porque Daniel ele foi parar na cova. Deus não livrou Daniel da cova, porque havia um propósito de salvar o rei. Você sabia que para ganhar um grande, um rico, você sabia que para tirar um pai de santo de um terreiro, é necessário entrar na cova, sentir o bafinho do leão? Cheiroso. Mas aí é nessas horas que os crentes desistem e largam Jesus. Jesus querendo usar o vaso. Fica aí, vaso, eu estou no controle das coisas. Ai não, é muita prova. Mas é nessa prova que tem gente olhando. É nessa prova que tem gente observando. É nessa prova que Deus vai dar vitória e vai glorificar o nome dele e mostrar que ele é Deus. Aleluia. É nessa prova. Aqui em Ésdras, caluniaram eles iam ser mortos. Pensa, tu está restaurando e os outros estão te caluniando. Com Neemias e aqui em Ésdras escreveram cartas dizendo: ó, perigoso esse povo aí, hein? Abre teu olho com ele, hein? Cuidado com a Gisela, não sei não. Mas era da parte de Deus. Era da parte de Deus, vinha a calúnia, vinha a fofoca, vinha a mentira, vinha a traição, vinha as facadas. Era da parte de Deus ficarmos cansados, querer desistir, achar que Deus nos abandonou. Vinha tudo da parte de Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Glória, glória, glória. E agora, Jerusalém foi restaurada, os muros foram erguidos, e o povo agora está novamente, porque os povos vinham de longe, adorar o Deus que criou os céus e a terra, buscar cura, buscar libertação. Então que possamos hoje botar no coração: nós somos os Neemias, nós somos os Ésdras, nós somos os Daniel. Fácil? Deus nunca disse que vai ser fácil. Nunca será fácil. O que Ele disse é que vai nos dar vitória. Glória, glória. Sacrifício é jejum, Fabiana. Mas vai haver dias que vocês vão conseguir jejuar mais tempo. E vocês nem vão, porque conforme você jejua, você vai atraindo a presença de Deus e o próprio Deus te sustenta. A palavra de Deus fala que Jeremias estava em depressão. É depressão, não tem outra palavra não. Estava em depressão, dentro de uma caverna, triste pra caramba, mas crente em depressão, com Deus, Deus vai lá buscar. Deus foi lá, pessoalmente, não mandou anjo não. Desceu na terra e foi até lá. Faz aí, Elias. Come e bebe. E com essa comida, sabe o que Elias fez? Ele comeu, bebeu e voltou lá? Dormir, estava muito cansado. Aí veio o anjo. Com outra comida. Come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Pergunta pro jovem, valendo um chocolate: quantos dias Elias caminhou sem comer e beber com a comida que veio do céu? Amém? Que assim eu agradeço a oportunidade.